Obrigada por terem vindo todos. Então, pronto, vou começar. Para já quero dizer que é extremamente difícil conseguir condensar 40 anos de trabalho numa hora. E a escolha de imagens foi bastante difícil, porque tenho a sorte de ter o meu trabalho praticamente quase todo documentado. E a isso agradeço a um amigo meu que não está aqui, que é um fotógrafo que acompanhou o meu trabalho durante anos e que, graças a ele, consigo ter tudo documentado. E pronto. E então? Pronto, já está. Então, eu pus esta frase que diz: a vida é um encadeado de histórias que nos leva ao reencontro de nós mesmos. E, e pronto, e isso tem a ver com o meu percurso da joalharia, que é, eu basicamente, eu acho que a minha vida se mistura com a joalharia mistura-se com a minha vida, pronto, basicamente é quase difícil de separar as coisas, porque de facto o meu trabalho artístico está muito relacionado com a minha vida e com as experiências que eu tive ao longo dos anos. Decidi dividir isto em 5 partes. A primeira, que se chama O Agarrar o Azul, que é uma apresentação, e depois as outras 4 partes que no fundo são definições de parte do meu trabalho. E então, o Agarrar o Azul, isto aparece como? Pá, a minha relação com o objeto começa quando eu era muito pequenina, que tinha um peixe de plástico azul e andava sempre com ele na mão. E era a minha cor preferida, então eu queria agarrar o azul, então andava sempre com aquilo. Já não tenho esse peixe, mas tenho este que está aqui no meu peito, que era um peixe que era de um porta-chaves da minha professora primária, que enquanto ela não me deu o peixe, eu não, não parei de a chatear, porque ficava fascinada, porque o peixe mexia-se e era todo articulado. Portanto, acho que a minha relação com os objetos começa já desde aí. Entro na Antónia Rui em 84. Ou seja, bem, há outra coisa que é, na primeira parte do meu percurso não há quase fotografias, porque nos anos 80 não havia telemóveis, portanto, por um lado ainda bem que não havia, mas por outro, de facto, não há muita documentação. E então, da Antónia Rui só tenho esta fotografia enquanto eu lá andei. Pronto, nem sei quem é que me tirou esta fotografia, sei que estava sentada no corredor da Antónia Arroio e foi aqui que começou o meu percurso de joalharia, em 84. Entro para António Rui Partes do Fogo e começo a ter as primeiras experiências aí, que me marcaram logo profundamente. Aliás, a António Rui foi uma escola que me marcou profundamente, não só no trabalho, mas em termos de amizades e na forma como eu passei a olhar o mundo, não é? E, portanto, nesta altura era punk, e tenho aqui um cartaz que foi um cartaz que tem aqui o nome, que é da minha primeira banda, que era só raparigas, que era a Escapa Motim, da qual eu tocava baixo, e então isto foi o único concerto que demos, que foi na Antónia Rui, em 86. Basicamente, a Antónia Rui, na altura em que eu andei, nem ninguém fazia, não havia ginástica. Ninguém queria saber da parte da ginástica, o ginásio só servia para concertos. Pronto, e fazíamos lá imensos concertos e este foi um deles. Depois, em 87, dou entrada no Arco. Finalmente entrei no Arco. Eu, quando acabei a Antónia Rui, queria já ir para o Arco, mas não foi possível, porque o meu pai achou que não. E então eu ainda tive no IAD um ano e depois lá aceitou que eu fosse para o Arco. E estas 2 fotografias que eu tenho do Arco é de uma aula com a Paula Lima. Estas fotografias foram tiradas por um amigo meu que já morreu, que era o Serpa. E pronto, e é espetacular. Também podemos ver ali o Guta, que também foi um colega nosso que chegou a ser da minha turma, que já faleceu também. E pronto, eu tenho um grande carinho por estas fotografias, são das poucas que eu tenho dessa altura. Entretanto,
Temos aqui a minha primeira bracelete que fiz na aula da Marília. Aliás, tu na altura eras minha professora, e foi com esta bracelete e com uma série de fotografias que eu tirei que ganhei a primeira bolsa de estudo do Arco, em 89. Pronto. E então esta bracelete era de autodefesa. Eu, quando comecei a fazer joalheria no Arco, comecei a desenvolver peças de autodefesa que tinham a ver com as experiências pelas quais eu passava, tinha a ver com a estética punk, tinha a ver também com o bairro alto, que às vezes aquilo era um bocado complicado, e então, e pronto, e estamos a falar numa época que o 25 de Abril tinha sido há relativamente poucos anos e que era muito comum as raparigas serem apalpadas no meio da rua. Pronto. E então eu quis fazer uma espécie de encenação em que me apalpavam na rua e eu depois atacava ah, o tipo com a pulseira e sangrava, só que usava ketchup, porque na altura não havia cá grandes. Depois pus aqui duas das exposições em quais eu participei que foram bastante importantes, que foi a Bienal, uma Bienal de jovens criadores em Marselha e outra que foi uma exposição das tendências, que não tenho fotografia absolutamente nenhuma, portanto tive que pôr o cartaz aqui dos catálogos. Estas peças também são interessantes porque foi um prémio que eu ganhei através do Clube de Artes e Ideias, que era um concurso que era objetos de ter e de gostar, que era sobre Lisboa, e isto era supostamente para reproduzir, para depois vender mais tarde, mas não reproduziram absolutamente nada, mas eu ganhei esse prémio e fiquei sem as peças, pronto, nunca mais as vi. Basicamente, isto eram uns elétricos que andavam à volta da pulseira, e o outro também tinha a ver com as colinas. E pronto, e já nesta, eu sempre gostei muito de explorar a complexidade nas peças, sempre foi uma coisa que me atraiu imenso. Quando acabo o arco, vou para Berlim e vou viver numa casa ocupada, que é uma destas fotografias que está ali, que hoje em dia já não é casa ocupada, mas na altura era. Eu tive a sorte de apanhar Berlim logo a seguir à queda do muro, que foi uma época fantástica e que também teve influência no meu trabalho. Ah, Entretanto, nessa altura, sou convidada para a SMUC de 1992, que é a exposição mais importante a nível mundial de joalharia contemporânea. Não pus lá os pés, eu estava a viver em Berlim, aquilo era em Munique, não, nem sequer lá pus os pés. A única coisa que eu tenho é o catálogo, também não tenho fotografia nenhuma dessa exposição. E pronto, e é isso. Quando volto de Berlim, junto-me com um grupo de 14 jovens, nós éramos 15, e formámos a ZDB, que inicialmente era uma galeria alternativa, que ainda continua a ser de certo modo, só que hoje em dia já é quase uma instituição, mas na altura éramos 15 que pagávamos do nosso bolso a renda da galeria, que a mim me custava particularmente bastante. E, e pronto, e era na Rua da Vinha, essa primeira galeria, essa primeira espaço da ZDB, e fiz esta exposição que ficou bastante icónica, que foi a exposição das objetóias, em que, pronto, que era uma mistura de objetos com joias. Este cartaz, então era uma exposição que era com peças minhas, com fotografias da Patrícia Almeida de peças minhas, e o design gráfico foi do Tó Tripes, que também é um amigo meu que também é músico, porque a minha vida esteve sempre ligada à música e, portanto, tenho muitos amigos também no meio da música. Tenho estas fotografias que são das poucas fotografias da montagem da exposição na ZDB. Aquela sou eu ali a montar as vitrines. Fiz absolutamente tudo, até as próprias vitrines fiz, soldei-as. Na altura andava a trabalhar também com ferro. Foi uma fase relativamente curta, porque depois cheguei a um ponto que tive que decidir que fazia joalharia, porque já estava demasiado dividida num sítio e noutro, mas foi uma experiência bastante interessante trabalhar com ferro. Eu estava, nessa altura, ia muito para o olho, para o olho, que era um espaço do outro lado em Cacilhas, que já não existe, que também era uma garagem gigante que tinha sido ocupada por um grupo de teatro que era o Olho, e nós íamos para lá trabalhar em ferro.
E parte das fotografias que entraram nesta exposição foram todas tiradas no olho. E pronto, e aqui mostra ali a inauguração também, com algumas pessoas. Pronto, isto é que são as únicas fotografias que eu tenho desta exposição. Mais uma vez, nessa altura não havia. Pronto, só havia fotografias quando vinha um amigo que era fotógrafo e que tirava fotografias, porque fora disso não havia documentação. Este foi outro ateliê que eu tive em frente à alfândega. E em 2004 recebo uma bolsa do Serviço de Belas Artes. Na altura o Manel estava à frente do Serviço de Belas Artes e eu consegui ter uma bolsa para o projeto, para o maior projeto da minha vida, que foi o projeto da Passagem para um Outro Lado, que são marionetas. É um conjunto de marionetas, todas articuladas, que inicialmente a minha ideia era fazer uns colares, depois eu tirava e brincava com a marioneta, só que cheguei à conclusão que às tantas aquilo era complicadíssimo e decidi que eram mesmo marionetas e que não eram colares, pronto. Este projeto foi baseado nos Autos das Barcas de Gil Vicente, em que fui buscar determinados personagens dos autos e recriei uma nova história com essas personagens que se transformam em animais depois de mortos. Está uma alija e já vou mostrar mais para a frente. Isto agora é uma coisa cronológica. Aqui é o segundo convite para a SMUC, que foi em 2007. Só tenho esta fotografia e até fui lá, estive lá, mas só tenho esta fotografia que está péssima. E como está mal, eu decidi pôr uma fotografia de uma das peças em cima da fotografia para se perceber qual é que era a peça que lá estava, porque não se percebia. E por isso é que está com aquela montagem em cima da fotografia. Também faz parte do meu percurso ter trabalhado durante quase 10 anos, 9 anos, para uma empresa que era a Archeofax, está ali a Inês, que também foi minha colega. E pronto, eu tive esses 9 anos a desenvolver coleções de joalharia para instituições e museus, e foi com essa empresa que eu abri a galeria mais tarde da Articula. Depois, entretanto, deixei de trabalhar para a empresa e fiquei com a galeria. E cá está a galeria, que era a Galeria Articula. A galeria chamava-se Articula porque tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com a minha obsessão um bocado com o movimento. Eu depois falo disto mais para a frente, mas uma das coisas que também está muito presente no meu trabalho são as articulações, movimentos, mecanismos, e por isso chamei Articula a Galeria. Vem daí. Estão aqui umas imagens da inauguração. Tenho montanhas de fotografias, não ia pôr as fotografias todas, como é evidente. E aqui é a primeira exposição que eu faço com a passagem para um outro lado, que foi a primeira mostra, foi precisamente na Articula, que foi em 2009, ou seja, o projeto acabou em 2008, começou em 2004, demorou 4 anos a fazer. Graças ao Manel que está aqui presente, eu consegui acabar, porque tive várias vezes para desistir, porque aquilo era bastante complexo e não foi nada fácil acabar esse projeto, mas consegui e fiz a apresentação, a primeira em 2009 na galeria. Voltou a ser exposto depois no Museu da Marioneta. Aqui aparece ali a antiga diretora que já faleceu, entretanto, também, a Maria José Machado. E depois tive a apresentação deste projeto no Museu do Dinheiro, que por acaso estava espetacular, com o Caga Milhões, mas já lá vamos, já lá vamos. Pronto, isto também foi durante a inauguração dessa exposição, no Museu do Dinheiro, exatamente. Pois, o Manel está aqui a falar do Caga Milhões, pronto, basicamente esta exposição que foi feita no Museu do Dinheiro, houve
houve ali um momento em que eles estavam a querer censurar-me os textos das marionetas, porque são muito políticos, e há um dos personagens que é o que representa o banqueiro, que é o multiempresário com o nickname de Caga Milhões. E pronto, mas depois acabaram por me deixar colocar, colocar os textos e até passaram um vídeo que foi feito sobre, sobre a explicação de cada marioneta. E esse O Caga Milhões vem de uma coleção que eu fiz para a Arxeofacto, para a Quinta da Regaleira, que o tipo que criou, quem patrocinou a Quinta da Regaleira, tinha o nickname de Caga Milhões, e por isso é que eu quis pôr esse nome nessa personagem das minhas marionetas. Ainda na Galeria Articula também apresentei este projeto durante a Experimenta Design, que me convidaram para participar numa tangencial e criei este projeto. Eu já não me recordo muito bem qual é que era o tema da Experimenta Design, mas fiz estas duas peças que na altura foram chocantes quando eu expus, não é? Porque uma delas é a da Killing Jewel e a outra é o dispositivo de anti-existência. Eu lembro perfeitamente que na altura as pessoas entravam, olhavam para a fotografia da seringa espetada no pescoço e ficavam chocadas e iam-se embora. E pronto, isto acaba por ser uma analogia à obsessão pelo dinheiro e pelo poder, não é? Ah, e, e pronto, e esta, a outra peça que é o dispositivo de anti-existência. Eu imaginava que no futuro as pessoas iam andar com este tipo de colar atrás do pescoço, com vários líquidos que as transportava para uma realidade paralela, que não a própria realidade, que no fundo é um bocado o que já acontece, a necessidade de se viver um bocado alienado da realidade. Também tive lá na galeria uma exposição que foi bastante importante para mim, que era um projeto uma israelita, que era o Akeralot, que tinha a ver com os conflitos do Médio Oriente, e que fiz também uma mesa redonda, não tão virada para a parte artística, mas muito mais virada para a parte política. Na altura, esta exposição, eu decidi criar dois espaços diferentes em que pus parte da exposição com uma luz intensa e a outra parte da exposição estava dentro do armário fechado e as pessoas tinham que andar à procura das peças com lanternas. Pronto, e tinha um bocado a ver com a ideia de não aceites só o que te dizem e a informação que te chega, mas procura a informação por ti, pronto, e por isso o facto de ter colocado as peças escondidas. E esta peça que está ao lado, que é o Big Sucker, foi a peça que eu fiz para essa exposição. Isto ainda são mais imagens de eventos que eu tive na galeria, entre os quais o Garbage Pin. Este miúdo giro que está ali é um dos meus filhos, que tinha a mania de se enfiar dentro da montra para me irritar. E que eu ficava um bocado com os cabelos em pé. E pronto, isto é mais outra das exposições que também estiveram na galeria, que era com a Marta Madsen. E aqui já chegamos ao Ateliê Articula no Camões. Eu saí, a galeria fechou em 2012 e em 2015 fui para, eh, fui para um ateliê no Camões, que ficava no prédio principal. Tive lá 6 anos, tive muito boas experiências também neste ateliê. Fiquei bastante, porque tive a liberdade de poder fazer uma série de exposições lá que, pá, que neste momento é mais difícil porque não tenho esse espaço, não é? Porque muitas vezes lá está. Nós, para conseguirmos mostrar o nosso trabalho, nem sempre é fácil arranjar espaços e especificamente, eu acho que o meu trabalho também já tem ligações com instalação, escultura e precisa às vezes ter um espaço completamente limpo para poder apresentar as ideias para poder apresentar o trabalho.
e aqui neste ateliê eu tinha a possibilidade de poder também usar uma série de salas adjacentes que permitiam eu fazer isso. Esta também foi uma exposição, o insectário, que foi feita na Sá da Costa, na Livraria Sá da Costa, em que utilizei as vitrines que estão misturadas com os livros e pronto, expus uma série de trabalhos meus, mais ligados aos insetos e objetos. Para quem não conhece, houve uma série sobre joalharia contemporânea que é o Joias para que vos quero, que foi feita em 2017, acho que é em 17, sim, e que o primeiro episódio foi sobre o meu trabalho. Quem tiver interesse de procurar e ver, acho que é interessante, fica-se com alguma ideia também de alguns dos artistas que nós temos de joalharia contemporânea. Esta aqui já foi uma visita em 2019, veio um grupo de americanas colecionadoras que pertencem a uma associação de joalharia contemporânea americana que é a JF e vieram a Portugal a propósito do livro da história do livro da Cristina Filipe sobre joalharia contemporânea e quiseram visitar uma série de ateliês de artistas. Não foi, não. Foi nessa altura que elas vieram cá, por causa da apresentação desse livro, e organizou-se uma série de exposições em vários ateliês, dos quais também apresentei o meu trabalho. Do meu percurso também tive 3 anos a dar aulas no Arco, na parte de técnicas de joalharia, estão aqui alguns dos trabalhos. E também dei um semestre na ESAD de Matosinhos também, de 2018 a 2019. E pronto, e acaba aqui o percurso e pronto, e vou agora falar mais especificamente das peças e dos trabalhos que eu desenvolvi. Portanto, começam as articulações. Temos aqui, o que é que está a acontecer? Temos aqui 2 peças, esta a mão articulada, que basicamente dos meus trabalhos mais antigos era a mais conhecida, não é? Que participou numa série de exposições a nível internacional. Hoje em dia faz parte da coleção do MUD e pronto, e pertence também a essa série de joias de autodefesa. A outra do outro lado é um punho de lâminas que já foi feita ainda no Arco em 1990. Era suposto este punho de lâminas ter um mecanismo que depois permitisse que as lâminas ficassem tipo perpendiculares ao braço, mas pronto, nunca não soube fazer essa parte. Portanto, isto abre e fecha, mas não se mantém, o mecanismo não se mantém perpendicular. Também desenvolvi esta peça, o Passarovno, que me desapareceu, esta peça. Não sei o que é que aconteceu, por isso simplesmente eclipsou-se da minha coleção de peças, que era o Passarovno e que também era articulado. Tinha umas asas que também se mexiam e as patas. E esta peça, que é o Animaloid, que já aparece um bocadinho mais tarde, é a minha segunda marioneta. Portanto, a primeira é uma que vem a seguir. E esta peça é engraçada porque esta peça fez parte da exposição das objetóias e eu vendi esta peça ao Filomeno. Só que na altura eu não queria ficar sem a peça, então fiz uma réplica. Eu tenho uma réplica igualzinha, que está ali exposta, e a outra está no museu, no MUD, que foi uma doação que o Filomeno fez ao MUD. E acho engraçada esta história porque tem a ver com a ligação. Eu lembro-me, mesmo com a mão articulada, ao princípio tive pessoas que me queriam comprar e eu não queria vender, porque tinha uma ligação tão grande com as peças que não conseguia desfazer-me delas e não queria vendê-las. E foi o caso desta, que fiz essa réplica, que está igualzinha, é igualzinha. Esta também foi a primeira marioneta que eu fiz, que é uma formiga, em que se introduzia o dedo dentro do corpo para se mexer. Esta peça também faz parte da coleção do Mood.
e também participou em várias outras exposições, e esta fotografia da Patrícia Almeida. Depois também desenvolvi a peça do escamarão articulado, que tem ligações com as armaduras que eu tinha já feito também, e que é uma peça forjada e toda articulada, e que se introduz, pronto, é uma bracelete bastante grande, que também já faz parte de uma coleção privada. A primeira foi o outro escamarão em cima, que não é articulado, e depois fiz já com movimentos. Também nessa exposição tinha um gancho para o cabelo, que era a Moreia Abissal, que também foi vendida, e este gancho abria-se e os dentes da Moreia agarravam o cabelo, e é a única fotografia que eu tenho desta peça. Também, paralelamente ao trabalho que eu faço mais artístico, também faço peças um pouco mais vendáveis e um pouco mais comerciais. O meu trabalho comercial nunca é muito comercial, mas acaba por ser um bocado mais comercial do que o outro, não é? Porque, inevitavelmente, não é fácil viver da joalharia contemporânea, e, e é através destes trabalhos que uma pessoa consegue viver, não é? Esta também é uma peça que eu fiz em 2002, que tem a ver com esta tal complexidade. Isto era um alfinete em que se conseguia movimentar, fiz um sistema em que conseguia movimentar a peça para qualquer sítio e ela ficava presa no sítio, através de um mecanismo que eu criei. Esta também é outra parte do meu trabalho, com insetos e com mecanismos. E temos aqui umas peças que também foram desenvolvidas para a Archeofax, que também têm a ver com estes tais articulações e movimentos. Esta bracelete que estamos a ver ali do lado esquerdo era inspirada no Poço Iniciático e tinha uma série de peças rotativas que tinham a ver com uma porta rotativa que está no Poço Iniciático, e todas as outras peças têm sempre movimento, ou seja, ou as peças andam de um lado para o outro. E isso para mim sempre foi importante, porque eu gosto de ver que as peças tenham diferentes leituras, que não tenham uma leitura estática. O estático torna-se um bocado às vezes aborrecido. E, e as peças, tendo este movimento, por exemplo, este colar que está ali em cima é o mesmo colar, tinha várias, podia-se virar de um lado e do outro, também se rodava aquela peça central. Todas estas peças foram feitas para a coleção da Quinta da Regaleira. Esta peça também foi feita, já faz parte de outra série de trabalhos, que também é feita também com movimento, mais uma vez. E esta peça é com dentes humanos. Depois vou dar um salto gigante, que é já para 2023, que é eu a partir eu acho que foi em 2023, já não tenho a certeza, estive a tirar um curso de vidro na Marinha Grande, sobre várias técnicas de trabalhar com o vidro, e uma delas foi a fundição. E fiz esta peça com moldes, ela é totalmente vidro e tem articulações, que achei particularmente interessante conseguir fazer uma peça de vidro, que supostamente é frágil, como é óbvio, pode-se partir, não é? E ter esta articulação. Também, ainda sobre articulações, tenho esta série que é o Replicant, que a primeira peça do lado esquerdo foi feita para uma exposição aqui na Galeria Reverso, que era o Gogoism, que tem a ver, o Replicant, isto tem a ver com um dos filmes que eu mais gostei quando era mais adolescente, que era, agora não me estou a lembrar do nome do filme. Blade Runner, é isso mesmo.
Pronto, e havia os replicants, e pronto, isto reporta-nos um bocado para uma ideia um bocado futurista e um bocado alienígena, e pronto, e são dedos articulados, tudo feito em acrílico. Então, chegamos aqui ao tema da vida e da morte, que é um tema que está muito, muito presente no meu trabalho, porque está ligado a uma série, a situações bastante dramáticas que eu tive na minha vida e que depois influenciaram o meu trabalho. Pronto, e começamos com esta peça. Esta peça chama-se Fura-Olhos e são uns óculos para furar os olhos. Isto está relacionado, ou seja, quando estava no arco, eu estava a viver com um namorado que foi morto à minha frente, pronto, numa situação à noite. E eu fiz o protótipo desta peça 15 dias depois disto ter acontecido, que eu participei num workshop do Peter Skubic e desenvolvi o protótipo desta peça e depois mais tarde vim a fazê-la ah, em latão cromado. E pronto, e tem uma emoção muito grande esta peça, como é óbvio. Toda esta situação teve uma influência brutal no meu último ano do arco, no trabalho que desenvolvi no arco, em que fiz peças que eram joias de tortura, porque estavam. Basicamente, eu tinha que deitar cá para fora todo o ódio, a raiva, tudo o que eu sentia, até sentimentos de vingança, de me apetecer fazer alguma coisa à pessoa que eu tinha morto, não é? E, portanto, isso refletiu-se no meu trabalho. E desenvolvi estas peças forjadas, que isto é um elmo, a peça da esquerda, em que aparece naquela tal primeira imagem, em que aparece duas peças que eu acho que são semelhantes na forma, só que depois já tem a ver com uma fase completamente diferente da minha vida e com materiais completamente diferentes. Há uma coisa que também é engraçado falar, que é eu durante muito tempo eu associava, eu tinha que fazer sempre joias que fossem, que durassem, que fossem muito fortes e que no fundo também era uma espécie de proteção de mim própria, pronto, porque eu precisava ter uma proteção enorme para aguentar determinadas situações na minha vida. E ao longo dos anos, depois consegui começar a libertar-me disso até chegar a trabalhar com peças de vidro que realmente são frágeis e que podem se partir e que têm que ser tratadas com mais cuidado. Mesmo porque antigamente eu também não era muito cuidadosa com as peças que ia fazendo, porque tinham que ser resistentes, elas tinham que aguentar tudo e mais alguma coisa. E estas peças do colete também é um colete de tortura. Basicamente, o elmo obrigava o pescoço a estar estático para trás e o colete obrigava o pescoço a estar para a frente, numa tortura lenta. Também, ainda sobre a morte, depois vim a desenvolver estas peças, com ossos, e isto está relacionado com a morte de uma filha. Eu tive uma filha que morreu, pequenina, e, e obviamente que mais uma vez teve um impacto muito grande na minha vida, e mais uma vez eu procurei, através do trabalho, a lidar com alguns dos sentimentos que tinha, e alguns deles são estas peças com ossos, que são ossos de um animal e que depois têm umas articulações como tal. E foi precisamente o projeto da passagem para um outro lado que está relacionado com a morte dessa minha filha. E há um dos personagens que é o bebé que representa a minha filha, que é uma marioneta deste tamanho, pequenininha. Eu utilizei vários metais, desde ouro, a prata, a shibuishi, a latão, a cobre.
Esta era outra das personagens que era alcoviteira, basicamente associava ao tráfico de carne branca e prostituição, se transformava num polvo. E este polvo, todas as personagens são, a maior parte delas são muito articuladas. Este polvo também, que também é um polvo muito pequenino que está todo articulado, os braços mexem para todo o lado. E chegamos então ao Caga-Milhões, que é o tal personagem que representa os empresários e os banqueiros, que se transforma depois neste peixe com câmaras de vigilância e sistemas de proteção, representa os bancos. E pronto. Depois temos aqui o personagem que é o Parvo, que se transforma na Melga. E temos o personagem que talvez tenha sido um dos mais complexos a desenvolver, que foi o personagem que é o Diabo Anjo, que são gêmeos siameses unidos pela anca, ou seja, isto até mesmo a própria anca da marioneta tem lá vários sistemas para poder rodar de um lado para o outro. Portanto, isto foi tudo um quebra-cabeças enorme. Também um dos personagens é o Papa, que se transforma num. Este aqui é este é o Opisthophroctos. Isto é um peixe abissal que vive no fundo do mar. Porque eu depois transformei os peixes numa espécie de mistura de peixes com asas. Mas é um peixe que existe no fundo do mar que tem uns olhos que são assim tubulares para cima, e então o Papa transforma-se nesse bicho. Este é o imperador, que se transforma num melanocetos, que é um peixe abissal que tem a capacidade de comer até ficar no triplo do seu tamanho, e coloquei asas também. E o último dos personagens, o palestiniano, que substitui o judeu. Pronto, nos altos das barcas, no alto da barca do inferno, aparece um personagem que era o judeu, que não tinha direito a entrar na barca, e eu achei que deveria substituir pelo palestiniano. E pronto. Então, temos aqui mais um tema relacionado com a morte, que foi uma série de peças que fiz, que se chama Tráfico, tem a ver com o tráfico de órgãos, que inicialmente eu embalava numas embalagens cirúrgicas fechadas, e tive que deixar de usar as embalagens, porque senão as pessoas não podiam experimentar a peça. E mais tarde venho a fazer mais peças que também chamei de tráfico, mas em vidro. Portanto, estas peças de vidro, vidro separado, que fiz na Marinha Grande também. Acompanhada, porque a parte do separar vidro é uma coisa um bocado complicada. Há várias técnicas que são um bocado mais. É mais fácil fazer, não é? O separar o vidro já tem aqui muita sabedoria, que não é nada fácil, e precisei sempre de muita ajuda para para conseguir fazer estas peças de vidro. Também temos aqui um anel que é o Blood Diamond, que está relacionado com o negócio dos diamantes, que o diamante é feito de resina e esculpido em resina. Posso dizer que em 40 anos de trabalho nunca trabalhei com um diamante, porque também tem um bocado a ver com a posição que eu tenho em relação ao negócio dos diamantes e o que está por trás, não é? Estas peças fazem parte da coleção da Teresa Seabra, que fizeram parte da tal exposição do insectário, que são, mais uma vez, caveiras com umas colheres nos olhos, em que andei a explorar a ideia de colher, a ideia de criar peças só com colheres, e fiz uma série de peças só com colheres. Esta peça, que é uma caveira com folhador, que faz parte da coleção da Susan Beach,
foi ela teve, quando veio cá aquela tal visita da IGF, ela comprou-me esta peça. Ainda Caveiras, também numa exposição que eu participei na Teresa Seabra, que se chamava Arquipélago. Eu tinha feito uma viagem à Costa Rica e numa das praias onde eu tive encontrei imenso coral morto na praia. Havia assim aos pontapés. Era proibido trazer aquele coral, mas eu trouxe. Trouxe bastante coral que apanhei e depois criei esta peça a partir desse coral. O coral era branco e depois trabalhei todo, pronto, fiz uma montagem, tingi, pus resina, ou seja, originalmente o coral não é assim. Mais uma técnica que eu também andei a desenvolver, que foi com o electroforming, também mais uma vez com o tema da morte e com caveiras. Isto é uma caveira de um cão cortado ao meio e que está coberta com cobre, com esse tal processo de electroforming, em que se consegue cobrir um objeto totalmente com cobre através de uma eletrólise. E esta peça, que é um maxilar humano, pronto. Eu, ao longo do meu percurso, eu precisei de passar por este processo todo de trabalhar muito o tema da morte, até chegar ao ponto de usar ossos humanos no meu trabalho. O que está por baixo desta peça é mesmo um maxilar humano que eu comprei na Feira da Ladra. A Feira da Ladra é um sítio fantástico para se encontrar coisas completamente fora e proibidas, não é? Eu lembro perfeito, eu na altura, quando eu adquiri esta parte do esqueleto, eu ainda tinha a galeria e há um dia que estou na Feira da Lara e de repente, quando paro, vejo uma mala aberta cheia de ossos. E eu não acredito no que estou a ver. Comprei logo a mala. A mala com os ossos. Eu tenho histórias também incríveis. Tudo, pá, as histórias que eu tenho ligadas a isso são assim uma coisa inacreditável. Eu tive uma situação de uma pessoa que me telefona, estava no Marcos e Irmão, porque tinha ido lá para tentar vender uma prótese que era do marido que já tinha morrido e que tinha sido exumado e ela tinha tirado a prótese para a vender. E chega lá e estava alguém que me conhecia e dizia: Olha, há uma artista que é que vai comprar isso. Então aparece uma senhora lá com a prótese para me vender, mas eu não lhe comprei a prótese, ainda por cima trazia bocados de doce agarrado ainda do marido. E eu disse assim: Olha, para a próxima limpa a prótese. Então era daqui da Anca. E pronto, e chegando a 2023 com esta tal peça que também que também é um pescoço, só que já é uma peça em vidro. Esta foi uma exposição que eu fiz juntamente com a Márcia Cirne na Brutéria, e pronto, e a apresentação deste trabalho foi este pescoço que é atravessado por uma luz e que de facto é uma viagem gigante desde a tortura até chegar a este ponto, é uma grande viagem. E, e acho que consegui transmitir o que queria através desta instalação. Outra das coisas, outro dos temas que tem muito a ver com o meu trabalho é um lado de provocação, que está relacionado com a política, mais uma vez, sempre é intrínseco. Gosto de provocar, sempre gostei de provocar, sempre gostei de provocar as pessoas, de provocar emoções, de fazer mexer qualquer coisa. E então, um dos projetos relacionados com isso, mais uma vez, também tem a ver com a guerra, e basicamente este projeto teve a ver com a guerra do Iraque. Fiz este projeto que era a Galeria dos Abortos, que era basicamente coloquei vários políticos dentro de tubos de ensaio, mas com as caras completamente transformadas, como se tivessem levado com uma bomba atómica em cima, e, e criei estas peças a seguir, que são
eram uns pins, tinha desde o Bush ao Schroeder, tinha os políticos todos que estavam relacionados com a decisão do ataque ao Iraque, não é? E já não tenho nenhuma destas peças, mas eram peças muito pequeninas, eram uns pinos e fiz também uns colares. E começa nesta altura, é nesta altura, em 2003, que eu começo muito a trabalhar com esta ideia de tubo de ensaio de laboratório. Portanto, esta forma passa a estar muito presente no meu trabalho. Tanto nestes brincos, que também são um tubo de ensaio, noutras que vão aparecer. Esta é outra das peças bastante icónica do meu trabalho, que é a vaca da tia pôs o aparelho, em que desenvolvi umas peças na altura em que começou a haver o boom do aparelho nos dentes. Fiz esta peça com dentes de vaca e com braquetes. Tem um aparelho. Também esta peça que é o Bibotox Be Fucking Beautiful. Os títulos das peças também têm sempre um lado um bocado influência do punk no meu trabalho também, não é? Esta peça também faz parte dessa série que é o Desesperadamente à Procura de uma Ruga, que é uma coleira que se colocava no pescoço e ficava-se com os retrovisores e uma lupa para se poder ver logo o sítio onde estava a ruga e poder logo dar uma injeção. Esta peça faz parte da coleção do Arco hoje em dia. E chegamos a estas duas peças que já tinha mostrado anteriormente, que é a The Killing Jewel e o Anti-Existence Device. A peça do lado esquerdo também já não tem, também já faz parte de uma coleção, que diga-se de passagem, fiquei muito contente de me terem comprado, porque nunca pensei que fosse vender esta peça. E foi mais uma vez uma americana que comprou, a da seringa. Tanto, pois, agora já não tenho esta peça, só tenho a fotografia. Esta série de fotografias, mais uma vez, é uma encenação e está relacionada com o Covid-19. Basicamente, um mês antes do Covid aparecer, eu tive acesso a um hospital desativado, que tinha um armazém enorme, e que me deixaram trazer uma série de peças de máquinas, de tudo, desde máquinas a instrumentos, a próteses, tudo e mais alguma coisa. E no meio destes instrumentos vieram também umas pinças muito grandes, que parecem uma tesoura e tem uma pincinha à frente. E eu às tantas, quando se começou a ver esta coisa da história do distanciamento social, apeteceu-me começar um bocado a brincar com a situação e achei que era fantástico usar uma pinça deste tamanho para criar situações relacionadas com o distanciamento social. Portanto, ensinei algumas situações, desde situações eróticas até roubar dinheiro com a pinça. Estas peças, Aliás, estas fotografias e as peças que vêm a seguir fizeram parte de uma exposição paralela da primeira Bienal que eu fiz no Camões, que estava relacionado mais uma vez com a pandemia, em que fiz esta peça que é o One Way System, mais o Psicopata, e algumas das peças que aparecem em cima da mesa, que no fundo parecem quase uns microfones, mas são umas peças que têm o título de Obsessive Controlling Tools e que são uma mistura de agulhas com câmaras de vigilância e tudo aquilo se mistura, que é outro dos temas que aparece muito no meu trabalho. É a ideia
de controle constante, de obsessão pelo controle da parte de instituições e do Estado. Estas são algumas delas. Está aqui são os meus filhos. Esta, especificamente aqui do lado direito, uma das peças daquela instalação era esta, que era uma espécie de bomba de oxigênio que se introduzia no nariz para se poder respirar. Para o caso das máscaras, portanto, fazia-se 2 buracos nas máscaras e enfiava-se aquilo para se conseguir respirar. Esta peça teve aqui na montra, na exposição do Ruth Peters, que era a série Spy On, que esta é uma peça de ombro. Também foi feita, todas estas peças foram feitas a partir de máquinas que eu desmontei hospitalares e que criei novas narrativas para as peças. E esta fotografia que estamos a ver do lado direito fazia parte da mesma exposição e era uma série de anéis que eu fiz também, como se fossem umas câmaras de vigilância, enquanto se entrava na sala, no lado oposto tinha o canto com as câmaras todas apontadas. Depois, esta peça, que é mais uma peça de vidro, fez parte da exposição na ZDB, que era uma peça bastante grande. Outro dos temas do meu trabalho é a apropriação de objetos. Essa apropriação começa já desde há muito, desde eu acho que comecei a reutilização de objetos, ainda era muito miúda, porque havia uma cozinha em casa dos meus avós, uma cozinha antiga que tinha montes de arcas e eu andava sempre lá à procura de montes de coisas e brincava com isso e transformava já esses objetos que encontrava. E, portanto, essa apropriação de utilizar objetos e transformá-los já vem de longa data. Neste caso deste projeto, que também está relacionado com a guerra do Iraque, fiz a apropriação da chapa militar do meu pai da guerra colonial e criei esta série que se chama Chapas de Sensibilidade do Estado do Planeta. E então era como se fosse uma coleção de numismática com uma data de chapas com várias frases escritas em que eram aplicadas depois ou numa corrente ou numa condecoração. E o cliente podia escolher, tirava a chapa e punha numa corrente. Pronto, isto é um dos exemplares de uma das chapas. E temos aqui mais algumas das condecorações com essas chapas. Estão disponíveis ali algumas das chapas com corrente. Mais um dos objetos de apropriação é o Survival Kit, em que utilizei um bocal de uma máscara para mergulho, para mergulhar, e transformei numa peça chamada o Kit de Sobrevivência. Esta peça foi criada num ano em que choveu muito pouco, e então comecei a imaginar que no futuro íamos ter que beber urina, e então criei esta peça que basicamente filtrava a urina para se tornar em água bebível em caso de falta de água. Esta peça também teve na Schmuck, aliás, é a peça que vem no catálogo. Também, mais uma vez, apropriação. Temos aqui umas argolas. Uma vez estava na casa de banho e estava a olhar para os cortinados da banheira e de repente, pá, aquilo é interessante, vou já transformar em brincos. E é esta ideia de querer agarrar sempre em objetos que têm uma determinada leitura e transformar noutra. Como, por exemplo, esta peça aqui, que agora não me recordo o nome, mas basicamente é para tirar espessuras. Isto era de uma serralharia, isto era um dos instrumentos de uma serralharia e eu transformei num colar. Ainda sobre a apropriação,
em 2015 começo a desenvolver um projeto que se chama O Triunfo dos Porcos, porque cada vez se avizinhava mais a ideia das pessoas começarem todas a pensar da mesma forma e haver uma unidade de pensamento, ou seja, criar-se aqui sempre uma direção de pensamento. Ah, e achei interessante ir buscar a ideia dos brincos que se põem nos porcos e nas vacas e criar uns brincos também em prata que as pessoas usassem, como se fossem uns porcos ou umas vacas. E fiz uma apresentação deste projeto na Galeria da Teresa Seabra, em que tinha uma série de fotografias com as pessoas todas a olhar na mesma direção e todos com os mesmos brincos. Esta peça, que é o que é denominado Power, foi feita com balas de metralhadora, para uma exposição que se chamava Tiara, e que foi feita no Arco, e que por acaso foi divertido fazer umas fotografias nesta instalação. E pronto, e agora chegamos também a outra parte, ainda da apropriação de objetos, e também relacionado também com procedimentos hospitalares ou de psiquiatria. Isto ainda associado à ideia do pensamento único. Comecei a desenvolver um trabalho que estava relacionado, porque comecei a fazer investigação e a perceber que muitas vezes onde é que começa e acaba a liberdade? E começou-me a interessar também, mesmo porque tinha participado numa exposição também no Júlio de Matos uns anos antes, começou-me a interessar também alguns dos procedimentos que foram feitos em termos psiquiátricos, e um deles foi a lobotomia. Pronto, porque isto de perceber também que muitas vezes as pessoas esse procedimento muitas vezes também foi feito, não sei se as pessoas realmente estavam a precisar daquele procedimento, muitas vezes tinha a ver com pressão social das próprias famílias, tinha a ver com uma série de situações, que inclusivamente percebi que 70% das lobotomias foram feitas em mulheres. Quem começou foi o Egas Muniz, não é? Foi um médico português, mas que depois houve um médico americano que era o Walter Freeman, que realmente fez uma quantidade gigantesca de lobotomias. E achei piada a este cartaz, que é um bocado cómico, de uma da lobotomia. Pronto, e então organizei uma exposição com a Leonor Hipólito, que também fez parte dessa exposição, que era O Poder da Fragilidade, em que utilizei mais uma vez objetos que eu tinha de uma máquina que era de tratamentos de beleza à base de choques, que era com choques elétricos, que eram peças de vidro muito bonitas e super frágeis, e achei interessante fazer a ligação de objetos que eram utilizados de beleza com uma espécie de instrumento para fazer lobotomia. E criei esta série de peças. Do lado direito foi a primeira vez que apresentei o projeto na Galeria da Sada, no espaço da Sada Costa, e a imagem do lado esquerdo já foi este ano em Munique que apresentei o projeto também desta forma. E as peças de facto são super frágeis, são lindíssimas, gosto muito, acho mesmo espetaculares este trabalho feito em vidro. Portanto, foi uma apropriação, não fiz o trabalho de vidro, só fiz a peça de metal. Ainda o tema do laboratório e a forma dos tubos de ensaio aparecem também neste projeto chamado Genius Lab, que participei numa exposição que eu acho que tu também participaste, na Galeria ATA, que era o Spirits and Guardians, e eu desenvolvi uma série de colares
estão aqui alguns pendurados, com o formato de tubos de ensaio e com imagens, fiz montagens de gravuras que retirei de um livro que encontrei numa casa abandonada. E então esse livro, que estava todo comido pelo bicho do papel, não é? O livro era sobre uma exposição em Paris, em 1900, de máquinas ópticas alemãs, que eu achei incrível, porque sempre trabalhei muito à volta desta coisa da parte óptica e do controle e da obsessão pela imagem, e de controlar, e isto era um livro sobre máquinas ópticas, que já estava todo comido, e eu decidi começar a esquadrinhar o livro e fiz estas peças com essas gravuras. Fiz esta exposição aqui na galeria com o Tanel, e este é o trabalho que apresentei, já praticamente quase tudo em vidro, ó, com peças, desde reciclagem e reutilização de peças que encontrava e que transformava, até peças separadas e com ligações de outras ferramentas e de outros mecanismos, como por exemplo a do meio, que é uma peça que é uma gargantilha, que basicamente também só dá para colocar se utilizar a chave para abrir. Portanto, é muito prática, é uma peça que é muito prática de usar, mas tem a ver também com a pressão social. E então a ideia começas a apertar até que aquilo parte, não é? Porque o vidro é frágil. Esta peça também fez parte da exposição, que também é com uma série de frascos, com as tais braçadeiras, com as tais braçadeiras Hércules. E ainda outra parte do meu trabalho, que é o perfume, que foi uma exposição ao perfume cá na Galeria Reverso, em que também, mais uma vez, fiz peças a partir de coisas encontradas, desde frascos de perfumes a caixas de frascos de perfumes, e fiz este alfinete, fiz um colar com uma caixa da Chanel, fiz vários anéis. Esta foi uma peça que fiz para a segunda Bienal, para uma exposição que é Joias para a Democracia, em homenagem à Natália Correia. E mais uma vez existe uma apropriação de alguns objetos que acoplei uns aos outros para fazer uma peça. Mais uns olhos de vidro. Encontrei uma coleção fantástica de olhos de vidro separados na Marinha Grande e fiz uma série de peças com eles. E pronto, e já estamos a chegar à última parte, que foi em 2024, em que comemorei os 40 anos de joalharia, e que fiz a exposição 1984, que para além de ter a ver com o ano em que eu comecei a fazer joalharia, também me é muito caro o livro do George Orwell de 1984, que acho que assenta que nem uma luva à época que nós estamos a viver, e pronto, e foi por isso a escolha do título, em que o Manel Costa Cabral foi um dos curadores, mais um Nato Checa, e pronto, e apresento aqui algumas das fotografias dessa exposição, que infelizmente não fiz catálogo, mas que irei fazer em breve um livro, porque realmente acho que já está a ficar na altura de documentar o meu trabalho. Estas são algumas. A exposição estava dividida, eu vou voltar para trás. A exposição estava dividida em 4 salas, que cada sala tinha um ambiente particular e diferente, não é? Esta era tipo catacumba, em que estava tudo muito escuro e que ficavam só os trabalhos mesmo focados com luz. Depois havia outra que era uma antiga cozinha toda em mármore, que também reutilizei a parte
eu não sei se lhe hei de chamar aquilo mobiliário, mas tinha umas prateleiras em pedra criei uma montra que está precisamente aqui. E as bancadas, portanto, criou uns ambientes espetaculares para poder apresentar as peças. E fiquei muito, muito contente com esta exposição. E chegámos ao fim. Esta é a última peça que eu tenho para mostrar, que tem a ver com uma peça que eu levei o ano passado para a Schmuck. E normalmente, quando nós vamos para a Schmuck, nós levamos sempre uma quantidade de joias para podermos andar com elas nos eventos. Pronto, eu levava uma caixa dentro da minha mala, fui para lá sem problemas. Quando estou a regressar para Portugal, estou a passar no scan lá no aeroporto em Munique, e os gajos veem uma sequeira e mandam parar. E eu estava naquela, na boa, a achar, eles vão ver e não me vão chatear nada. Bem, quando abrem a caixa, agarram-se à peça. Aliás, vocês podem ver, isto é de vidro, esta sequeira é feita de vidro e é super frágil. Mas eles agarraram-se à peça como se aquilo fosse uma arma branca, que eu podia matar alguém com aquilo. E então, de repente, parecia que eu era uma criminosa que tinha uma sequeira. Apreenderam uma peça, obrigaram-me a pagar uma multa de 323 euros. ah, e, e quando voltei para Portugal, pensei assim: não, isto não vai ficar assim. Eu vou arranjar maneira de ir buscar, eu vou voltar a ter a peça e vou resolver isto. Consegui chegar ao cônsul de Estugarda, o cônsul de Estugarda mandou um e-mail para o aeroporto de Munique. Eles mesmo assim acharam que não, e então a peça foi parar ao Ministério Público. Esta peça foi parar ao Ministério Público, e então do Ministério Público decidiram telefonar para a diretora da SMUC para saber se eu realmente era artista, se eu realmente fazia joalharia, se isto realmente era uma peça de joalharia. Em que ela disse que sim, senhora, e era que me conhecia, que eu já tinha até exposto na SMUC. E passado uns meses devolvem-me a peça e devolvem-me o dinheiro. Mas, ah, e pronto, e acho que isto vai ser um tema que me vai servir para eu fazer qualquer coisa a partir desta ideia das peças apreendidas e das peças que são proibidas, pronto. E acho que nós, joalheiros, já há muita gente que passou por situações idênticas, não é? Porque, de facto, qual é que é a distância que existe entre uma joia e uma arma, não é? No fundo, qualquer coisa pode ser uma arma.